Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter segunda edição nesta quinta-feira, 9 de outubro. Veja os nossos destaques. Reunião de instalação da Frente Parlamentar das Mudanças Climáticas acontece na Câmara Municipal. Prefeitura lança projeto Recria, de reaproveitamento de materiais. 10ª edição da Fashion Days atrai grande público do Shopping Midway Mall. E você vai ver ainda, 147 cidades do estado são afetadas pela seca e o governo do estado decreta estado de emergência. Sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Paulo Varela. Então vem com a gente, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. A Câmara Municipal de Natal instalou nesta quinta-feira uma nova frente parlamentar. O grupo vai focar no debate das mudanças climáticas. Foi instalada na Câmara Municipal a Frente Parlamentar das Mudanças Climáticas, composta pelos vereadores Brisa Braque, que assume a presidência, Daniel Valença, Pedro Henrique, Tabata Pimenta e Aribaldo Medeiros. Durante a instalação, Brisa explicou que as reuniões acontecerão a cada 2 meses. A presidente da frente destacou ainda que o objetivo é servir de ponte entre o poder público e a sociedade civil, garantindo que os debates aconteçam também fora da Câmara Municipal. É mais do que necessário nesse momento que a gente está vivendo, momento de avanço da crise climática, aumento das temperaturas, erosão costeira, eventos extremos, chuvas fortes, e a gente sente o impacto disso aqui na nossa cidade e a política pública precisa se voltar nesse momento para aprofundar as políticas públicas existentes, pensar novas políticas públicas que garantam, de fato, que a gente consiga ter resistência e resiliência para lidar com a crise climática. Já o vereador Daniel Valença reforçou a importância da iniciativa, lembrando que Natal e o Brasil têm vivido eventos climáticos extremos cada vez mais intensos. Para ele, a frente surge como uma resposta política e social necessária diante dos desafios ambientais. Ou adotamos medidas para reduzir, mitigar os impactos, ou necessariamente os prejuízos são maiores. Sejam enchentes, nós vimos ontem uma maré alta, levou a praticamente engoliu a engorda de Ponta Negra, né? Então a gente precisa ter medidas concretas para responder a essas mudanças no clima. Não dá para ser um desenvolvimento bom para poucos empresários de determinado ramo, de determinado setor. A gente precisa de um desenvolvimento sustentável, que o conjunto da população desfrute de uma cidade que está adaptada a esse novo período histórico. O encontro contou com a presença de ONGs, movimentos sociais, coletivos ambientais e instituições, que destacaram o papel fundamental da Frente Parlamentar na articulação de políticas sustentáveis e na mobilização da sociedade para ações de enfrentamento às mudanças climáticas. A discussão ela já está na rua há muitos anos, mas é sempre bom contar com esse tipo de iniciativa, ainda que seja uma iniciativa temporária, né, um recorte temporário de atuação, mas que esse espírito, né, do entendimento da importância do enfrentamento às mudanças climáticas, ele não se restringe a só essa frente, claro que vai a partir daí ganhar mais peso, mas que ele venha permeando todas as ações dessa casa e todas as iniciativas públicas, né, porque é uma realidade que a gente já não pode mais negar. Aqui em Natal a gente tem poucas ou quase nenhuma ação realmente de enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas. Então, essa articulação entre vereadores, que também deve englobar outras instituições, como Ministério Público, Prefeitura, Governo, realmente tem que ser um mutirão, como é o tema da COP30, para a gente conseguir dar conta do que está por vir em termos de eventos extremos, em termos de qualidade de vida na cidade. Também participou da reunião o representante do IDEMA, que elogiou a criação da frente e afirmou que iniciativas como essa são fundamentais para integrar esforços entre o poder público, a sociedade e os órgãos ambientais, especialmente em um momento em que o planeta enfrenta transformações climáticas cada vez mais urgentes. Felizmente a população, seja de Natal, Potiguar, ela não tem essa compreensão do que são as mudanças do clima, né? A gente assiste muito na televisão, né, muito na rede social,
mas hoje esse trabalho que a Câmara Municipal está fazendo é um trabalho realmente didático, de cidadania, de divulgar, e nós, enquanto órgão estadual do Governo do Estado, temos essa responsabilidade também de estar aqui contribuindo no debate, fazendo esse diálogo e principalmente conscientizando a população também do que é que está sendo feito pelo Governo do Estado também no enfrentamento às mudanças do clima, para fazer a adaptação para nossas vidas não estar... A gente coloca a mudança do clima principalmente a questão do calor, né, o aumento da temperatura, mas tem também outras situações como o aumento das chuvas, aquela chuva fora de época, né, os desastres que acontecem, deslizamentos, então tudo isso é ocasionado principalmente pela ausência do poder público. Agora a gente fala do processo de cassação da vereadora Brisa Brach. Nesta quinta houve mais uma reunião com coleta de depoimentos de testemunhas, entre elas a secretária de Cultura de Natal. A Comissão Especial de Inquérito que analisa o processo de cassação da vereadora Brisa Brach realizou mais uma rodada de oitivas. Na ocasião, foram coletados os depoimentos da secretária municipal de Cultura, Iraci Azevedo, e 2 produtores culturais, previstos no cronograma dos trabalhos. As oitivas estavam previstas para terminar na reunião desta quinta-feira, mas a defesa da vereadora Brisa Brach solicitou que mais uma testemunha fosse convocada para a próxima semana. A defesa viu a necessidade de arrolar mais uma testemunha, que será o fiscal da Funcart. Nós iremos intimar, provavelmente será as oitivas na terça-feira. Com o fim das oitivas, a comissão vai iniciar a etapa de análise das informações coletadas para, em seguida, ser elaborado o relatório final. Nós estamos colhendo informações dessas pessoas, a defesa, né, e a relatoria e a presidente, para, dentro disso, fazer o trabalho seguinte, que é montar a peça. Mas ainda precisa, diante dessas testemunhas, ouvir a defesa, no caso a vereadora Brisa, para fazer as últimas colocações, e só depois é que nós faremos o relatório final. A prática regular de atividade física pode reduzir o risco de desenvolver câncer. E para reforçar a importância dos bons hábitos para a população, a Câmara Municipal de Natal promoveu uma programação cheia de atividades para mexer o corpo, com aula de dança e caminhada. Durante a abertura, foi realizada uma aula de dança para animar os participantes. A ação foi coordenada pela vereadora Anne Lagartixa. Estou muito feliz. Passou a semana tendo ação aqui no meu primeiro mandato. É meu primeiro dia de ação hoje na quinta-feira. Estou muito feliz por poder proporcionar esse momento também, fazer essa caminhada. Trouxe também um professor de dança para botar a mulherada para dançar, para mexer. Na volta vai ter um mesão de fruta, vai ter uns kits de lanche que a gente vai distribuir, só fruta também. É o dia fitness, mas eu ainda pedi um bolinho, porque tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar. Mas foi uma semana bastante importante. Estou muito feliz que a casa esteja vivendo momentos assim, e eu espero que isso aconteça muito mais vezes. Suplente do Conselho Tutelar da Zona Oeste, Paula Noga, participou do evento na manhã desta quinta-feira. Ela venceu o câncer de mama graças ao diagnóstico precoce e reforçou a importância da prevenção e do autocuidado. Fui diagnosticada, né, aos 36 anos. Foi muito difícil, um processo muito doloroso, mas assim, consegui, porque foi diagnosticado precocemente. E tipo assim, a importância do autocuidado, né, para as mulheres, elas se cuidem, se toquem e façam essa prevenção, o autocuidado, que isso é muito importante. Com o tema Caminhando pela Vida, Passos de Prevenção, a iniciativa integrou uma semana de atividades alusivas ao Outubro Rosa, promovidas pela Câmara Municipal de Natal. Na oportunidade, o presidente da Casa Legislativa, vereador Érico Jacome, anunciou um importante investimento para ampliar o serviço gratuito de mamografias em Natal. Cheguei recentemente de Brasília com a novidade, trazendo uma emenda de mais de R$300 mil, dada pelo senador Stevenson, para custeio dessa carreta de mamografia, que roda todos os bairros de Natal, com exames de prevenção, com exames de mamografia, levando vida para quem quer ter vida. A caminhada teve início na Avenida Jundiaí, em frente à Câmara Municipal de Natal, e seguiu até a sede do Banco do Brasil, também no Tirol, retornando para a Câmara Municipal de Natal. Os vereadores Eribaldo Medeiros e Cleiton da Policlínica destacaram a importância da iniciativa e do papel da Casa Legislativa em apoiar campanhas importantes como a do Outubro Rosa. Uma caminhada como essa chama a atenção da sociedade, a importância da prevenção ao câncer, né? Essa doença precoce que vem trazendo danos e matando muitas mulheres no nosso país.
Então a Câmara Municipal de Natal tem esse papel importante de chamar a atenção exatamente da sociedade na questão do combate ao câncer de mama. A gente teve uma semana toda de programação e essa caminhada de hoje vem exatamente culminar com isso, chamar a sociedade para atenção desse diagnóstico precoce. É difícil, é complicado você ter um diagnóstico tardio. Então essa caminhada de hoje vem realmente dar ênfase cada vez mais a esse mês, a essa semana que a Câmara de Natal programou. Já os vereadores Luciano Nascimento, João Batista e Brisa Braque destacaram a importância da iniciativa do diagnóstico precoce e do trabalho realizado pelo Grupo Reviver. É um grupo que faz um trabalho incansável em Natal, no Rio Grande do Norte, para o diagnóstico precoce dessa doença que atinge muitas mulheres na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte e no país. Então, a Câmara faz esse trabalho todinho aqui, fazendo esses exames de mamografia, que é um exame importantíssimo para a prevenção e o diagnóstico precoce desse câncer de mama. Nós já tivemos aqui durante essa semana o carro de mamografia do Grupo Reviver, a qual também parabenizo esse excelente trabalho em nossa cidade que leva à prevenção à saúde. E falar em prevenção é falar em qualidade de vida, e o nosso mandato está aqui justamente na manhã de hoje, dizendo sim que também apoia essa causa tão importante que é o Outubro Rosa e a prevenção ao câncer de mama. Isso mesmo, uma semana animada aqui na Câmara Municipal, nessa parceria com o Grupo Reviver, atendendo as mulheres de Natal, garantindo o exame de mamografia. E a gente já falou como é importante o diagnóstico precoce. E hoje a gente está fazendo algo que eu amo, que é ocupar as ruas, fazer caminhada, trazer uma bandeira de luta para as ruas, para ganhar visibilidade, para dizer para todas as mulheres que não ficaram sabendo esse ano, que saibam, né, o próximo ano já podem contar com esse projeto. Então hoje está sendo um dia animado, como vocês podem ver, energia lá para cima, e vamos agora fazer a nossa caminhada. E você vai ver depois do intervalo, a Prefeitura de Natal lança um projeto que vai transformar materiais descartados em oportunidades para artesãos de Natal. Nós voltamos em instantes, não saia daí. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que estamos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Natal cedia até esta sexta-feira a 15ª Conferência Estadual de Assistência Social. O momento é fundamental para a construção e aprimoramento das políticas públicas voltadas para a assistência social no país. Isso porque as contribuições apresentadas aqui serão levadas para a etapa nacional. A 15ª Conferência Estadual de Assistência Social reuniu membros da sociedade civil, trabalhadores da área e gestores públicos para juntos definirem diretrizes e políticas públicas destinadas ao SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Essa política pública que se realiza através de um sistema, que é o Sistema Único de Assistência Social, que nesse ano está completando 20 anos e que, portanto, nesse momento, nessa conferência, estamos realizando um processo de avaliação e também de proposição para os próximos anos, né, nessa área de política pública, que é a política de assistência social. É um momento, então, nos grupos, o pessoal está fazendo mais de 300 delegados. Essa conferência ela é resultado também de todo um processo conferencial nos municípios. No evento, 5 eixos temáticos foram definidos para debater prioridades que serão encaminhadas para a Conferência Nacional de Assistência Social. As propostas foram trazidas pelos 167 municípios do estado. O eixo do cofinanciamento, o eixo do financiamento. O grupo
de delegados e delegadas que vieram dos municípios estão aí definindo quais as prioridades. Discutir uma política como a assistência social, que tem 2 milhões de pessoas no cadastro único no Rio Grande do Norte. Ora, o estado do Rio Grande do Norte tem 3 milhões e 500 mil habitantes aproximadamente, segundo o IBGE. 2 milhões estão no cadastro único. Então, isso significa dizer que aproximadamente para cada 10 potiguares, 6 estão no cadastro único. É uma política extraordinária que não tem recursos carimbados como educação e saúde. Então, quando a gente fala, por exemplo, do eixo do cofinanciamento, do financiamento, a gente fala da PEC 383, que é uma PEC lá de 2017 que tramita. Essa PEC tem como propósito destinar 1% da receita corrente líquida para a assistência social, para que a assistência social possa ter recursos como tem saúde e educação. No último dia do evento acontecerá a grande plenária para a eleição das propostas e dos delegados que irão representar o Estado na Conferência Nacional. Aquilo que os grupos estão debatendo hoje, irão eleger 3 propostas, cada grupo, irão apresentar essas propostas amanhã em plenário e irão votar as propostas que irão ser submetidas à Conferência Nacional, que esta Conferência Estadual vai levar para a Conferência Nacional. Ao mesmo tempo, amanhã também é um dia muito importante, porque vamos eleger os delegados do Rio Grande do Norte para a Conferência Nacional. Agora a gente fala aqui em turismo. A Gol Linhas Aéreas anunciou um incremento de voos para o aeroporto de Natal durante a alta temporada entre dezembro deste ano e fevereiro de 2026. O número de pousos e decolagens terá aumento de 219 voos e também aumento de 40 mil assentos. As rotas que irão ter maior oferta são as que ligam o Rio Grande do Norte a Salvador, o Rio de Janeiro no aeroporto Galeão, e em São Paulo, nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, além de Buenos Aires e aeroporto Aeroparque. Segundo a companhia aérea, o incremento é de 20% a mais em relação com o mesmo período do ano passado. Bom mesmo também seria se essas tarifas, ficassem um pouco mais acessíveis. Agora a gente fala sobre inovação. Um aplicativo desenvolvido por pesquisadores da UFRN é capaz de acelerar a identificação da origem de ouro ilegal apreendido em operações policiais. Veja na reportagem de Desiane Moreno. Pesquisadores da UFRN desenvolveram um programa de computador capaz de ler diretamente os relatórios gerados pelo microscópio de fluorescência de raio-x, modelo EDX 720. O programa permite identificar de forma rápida e precisa a composição química de diferentes amostras, recurso essencial em investigações, estudos ambientais e pesquisas de materiais. Bom, primeiramente a gente leva as amostras para o equipamento. Ele vai ter um porta-amostra que comporta até 16, no caso, pedras preciosas ou outros materiais. E aí o equipamento ele vai ter uma fonte de emissão de raio-x, e esse raio-x ele tem energia suficiente para interagir com os elétrons da amostra. E aí cada elemento ele vai ter um pacote de energia diferente. Então, por exemplo, a energia necessária para o ferro é diferente do ouro, que é diferente da prata. O equipamento ele gera um arquivo TXT com vários dados brutos. E o pesquisador ele tem que pegar esses dados e transformar num gráfico ou numa tabela para ficar de forma mais legível. A ferramenta foi criada para atender não somente ao UFRN, mas também a outros profissionais que utilizam o equipamento, como, por exemplo, peritos de polícias técnicas. O sistema automatiza a interpretação dos dados, agilizando a análise que antes exigiam horas de trabalho manual. A gente desenvolveu esse software na intenção de acelerar o nosso trabalho, mas depois descobrimos que pode ser usado em vários laboratórios, inclusive por peritos de polícias técnicas, é utilizado para identificação de ouro ilegal e é o equipamento padrão para saber e caracterizar se a pedra preciosa é aquilo mesmo que ela que o vendedor está oferecendo. Além de otimizar o tempo de análise, o software garante mais confiabilidade nos resultados dos relatórios finais. O mercado de pedras preciosas, em particular as gemas, tem aquilo também que só é sua estrutura, que significa que você tem que caracterizar, e essa caracterização parte a partir de cor,
parte a partir da densidade, parte daquilo que é a estrutura cristalina da própria gema. Então, estes, com as novas tecnologias que aparecem hoje, por exemplo, como o software que está se desenvolvendo aqui na UFRN, você já tem maior vantagem relativamente ao que se fazia anteriormente. O programa já está patenteado e agora será iniciada a divulgação para a venda e, posteriormente, a distribuição para instituições públicas e privadas. Esse software ele vem diminuir o custo que o Brasil tem hoje na pesquisa. Hoje os pesquisadores eles utilizam programas japoneses de outras nacionalidades e pagando royalties para outros países. E com essa criação local, nacional, brasileira e potiguar, esse dinheiro que sairia para fora para pagar direitos autorais para outros países, esse dinheiro vai ficar aqui, vai engordar a economia brasileira. Então, assim, o software ele vem, como se diz, diminuir o custo do Brasil, né, que é aquele custo calculado e todos os ingredientes que compõem a planilha. E, no caso, claro, saindo aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vai sair por um preço barato, né, comparado com o mercado lá fora, porque a área de ciência, a finalidade é essa, produzir conhecimento que tem acesso mais fácil. A Prefeitura de Natal lançou nesta quinta-feira o projeto Recria, uma iniciativa que incentiva o reaproveitamento de materiais e gera oportunidades para artesãos do município. Uma iniciativa que reaproveita materiais usados em eventos do município, evitando que sejam jogados no lixo e promovendo o consumo consciente. Esse é o objetivo do projeto Recria, lançado nesta quinta-feira pela Prefeitura de Natal e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Então é isso, nós temos aí levantado ao longo desse processo várias demandas com relação ao artesanato e muitas pessoas também reclamam da quantidade exacerbada de material produzido desses folders de plástico, dos banners, dos outdoors, etc., que não tem destinação. Então nós tivemos aí uma ideia no sentido de que esses materiais serem reaproveitados através das nossos artesãos, onde eles, a partir de um edital, eles farão ecobags, mochilas, porta-lápis, utensílios diversos, né? Além de outros materiais. Isso é importante porque eles vão ter aí o mercado, né? Eles já vão ter ali a possibilidade de garantir a sua renda e também vamos ter um Natal mais sustentável. O Recria fomenta oportunidades para os trabalhadores do setor artesanal. Os primeiros produtos do projeto devem estar disponíveis em 30 dias. Os artesãos concorrem em editais em cada lote lançado. Terão que comprovar habilidades no manejo dos materiais doados, que serão transformados em produtos adquiridos pelo próprio município, como explica o diretor do artesanato da Sentas. O papel é principal do artesão, né? Além, claro, da gente estar tirando do lixo esses banners, a gente está fomentando o trabalho desses artesãos que vão receber esses banners como matéria-prima para transformar em produtos, em bolsas, ecobags, estojos, mochilas. E esses produtos que são produzidos pelos artesãos vão ser adquiridos pela prefeitura, nesse primeiro momento, para ser utilizado na própria rede. A nossa ideia é que no futuro a gente também possa direcionar isso para supermercados, para empresas terem esses produtos. Mas de início a própria prefeitura vai adquirir os produtos através de um chamamento público, através de um edital, para que eles possam produzir e depois trazer eles e comercializar a prefeitura. Os vereadores presentes ao lançamento do Recria ressaltaram a importância do projeto. Muito importante porque a gente está falando sobre sustentabilidade. Todos nós temos que desenvolver um mundo mais sustentável para a construção de cada vez mais um ambiente melhor de se viver. E o projeto Recria, liderado pela Sentas, através da Prefeitura de Natal, traz isso em mente. Então a gente, como vereador, vem acompanhar e vai cada vez mais fiscalizar essa ação para que a gente possa transformar essa ação em geração de emprego e renda para quem precisa. A sustentabilidade é um tema aí que está sendo discutido muito e a Prefeitura está fazendo um globo de placa, né? Está pegando material reciclado, né, da própria Prefeitura, de empresa, no caso banners e outros materiais, está fazendo doação para os artesãos vão fazer as suas produções e a Prefeitura por si só, mais um gol de placa, vai consumir esse material, ou seja, oportunizando e fortalecendo o trabalho dos artesãos.
As tendências da temporada Primavera-Verão da Moda Potiguar foram apresentadas durante o Fashion Days. Em 3 dias de programação, 40 marcas locais realizaram desfiles das novas coleções, que exaltam a moda autoral e sustentável. Com 14 anos de idade, 1,80 de altura e muita beleza, Stephanie desde cedo chamou a atenção de amigos e familiares. O biotipo físico a favoreceu para se tornar modelo. Minha tia ela já desfilava e ela me desempenhou a participar mais, aparecer mais como modelo. Me sinto muito confiante. Nesta quinta-feira, Stephanie e outras modelos locais desfilaram no Fashion Days, um dos eventos mais esperados do calendário da Moda Potiguar. Quem passou pela praça central do Shopping Midway parou para prestigiar as marcas e as modelos. A valorização do nosso Nordeste, né? Não só as marcas, mas usando os modelos que é regional, que é daqui. Eu acho legal mostrar as marcas, os modelos, entendeu? As roupas, são tudo super lindas, cada uma peça mais linda que outra. A 10ª edição do Fashion Days trouxe nos desfiles as principais tendências da temporada Primavera-Verão 2025. O grande objetivo desse evento é informar, é uma informação de moda. Hoje a gente vive... a gente tem as redes sociais que permitem a democratização da moda, mas às vezes essa democratização, esse excesso de informação até atrapalha um pouco. Então aqui é um evento que por trás do desfile, por trás de cada roupa, tem uma equipe de profissionais que entendem de moda, que entendem do conceito e que a gente está preparando tudo com muito carinho para mostrar a real tendência da próxima estação. Uma curiosidade do evento é que boa parte das modelos e dos modelos que desfilaram foram captados aqui mesmo no shopping. Com diversas marcas locais em evidência, o Sebrae é um dos grandes parceiros do evento. Nosso propósito como Sebrae Rio Grande do Norte é apoiar e fomentar as micro e pequenas empresas. E esse é um momento muito marcante para elas, onde elas podem divulgar suas marcas, divulgar seus produtos, num dos shoppings que é o mais conhecido em todo o estado, né? Todas vestidas de moda potiguar, do Rio Grande do Norte, trazendo a identidade, a cultura do nosso estado, né? Através das roupas, das estampas, das coleções. E isso traz nossa originalidade. E no próximo bloco você vai ver que o governo decretou emergência pela seca em 147 municípios do estado. E sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Paulo Varela. Não saia daí que o Câmara Repórter, segunda edição, volta em instantes. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Estamos de volta aqui com o Câmara Repórter e a gente recebe no estúdio o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Paulo Varela, para conversar aqui com a gente sobre esse decreto de emergência pela seca que afeta a maioria dos municípios do estado. Secretário, bem-vindo aqui para falar com a gente dessa situação que é preocupante, não é isso? Verdade. Olá, Clarice, minha saudação especial a todos que assistem à TV Câmara. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que nos é tão caro e nos diz respeito ao nosso dia a dia, né? Em verdade, não deveria ser, não deve ser, para nenhum de nós que habita o semiárido, surpresa frente aos períodos de seca, né? Eles fizeram parte da vida dos nossos avós, eles fizeram parte da vida dos nossos pais, fazem da nossa e farão dos nossos filhos, porque esse é uma expressão do clima onde a gente vive. É claro que as questões agora estão mais agravadas frente à transição climática, não é? Que afeta os padrões de chuva e, portanto, afetam também, né, o clima que já é
desafiador fica mais ainda desafiador. Exatamente. Qual é essa realidade que levou ao reforço desse decreto agora no início do mês, secretário, em termos de reservas, né, hídricas aqui do estado? Certo. Na verdade, você fazer gestão de recursos hídricos aqui é uma missão do dia a dia, né? Nós temos que trabalhar na escala do 1 por 1 e ultimamente, nos últimos anos, né, nós estamos trabalhando para passar de uma gestão de crise, de fazer gestão de crise, para fazer uma gestão de risco calculado. Isso significa planejamento, isso significa monitoramento, fiscalização e assim por diante. Significa, principalmente, segundo o espírito da Lei 9433, uma ação conjunta entre os governos e as pessoas, construção de pontes, que é o que prevê a Lei 9433. Então, nesse aspecto, e acompanhando as coisas, principalmente o clima também, já na metade do primeiro semestre, a gente percebeu que a quadra chuvosa parecia que não ia ser tão generosa quanto esperávamos. E passamos a acender o sinal amarelo, porque é aí a hora de fazer a gestão adequada, enquanto eu tenho água, enquanto eu posso agir. Sim. Já levamos isso para o centro do governo, a própria governadora determinou então que se criasse um comitê que passasse a observar essas questões, me deu a missão de coordená-lo, e nós juntamos a área dos recursos hídricos, né, a CEMAL, o IGARNE, o IDEMA, enfim, a CAERN, né, e também a área da agricultura, né, Secretaria, INPAR. Sim, porque envolve tudo isso, né? Falta de água. E também a Defesa Civil. E fomos acompanhando, e realmente, no final da quadra chuvosa, o que nós tivemos foi que todos os açudes do estado, à exceção de 2, estavam em condições bem piores que do ano passado. Então, era preciso que a gente efetivamente começasse a agir. Mas nós estamos fazendo o nosso dever de casa, não é de agora, vem de mais tempo, né? Então, precisamos fazer ações não estruturais, em princípio. Isso quer dizer o quê? Fazer valer cada gota d'água que a gente já tinha. Estou falando de monitoramento, de fiscalização, estou falando de alocação negociada de água, né? Sim. Eu tenho que fazer valer a água que eu já tenho lá. Isso é a ação do IGARNE, principalmente. Dividir a água com os usuários, a ação dos comitês de bacia, né? Mas também nós precisamos de ações práticas, estruturais. Primeiro, nós começamos um programa inédito na história desse estado de recuperar barragens. Então, estamos recuperando 28 barragens, inclusive com recursos do próprio erário do governo do estado. Foram, né, nos dado aí a possibilidade de ter um orçamento de 18 milhões e estamos recuperando 28 barragens. E quando eu digo estamos fazendo é porque não é que vamos fazer. Nós já estamos em ação, das 28 já estamos trabalhando em 15 e já terminamos 10. Aí você diz, mas na seca precisa de barragem? Precisa funcionando bem. Porque é aí que eu tenho que abrir as comportas e fechar as comportas e deixar sair só o que é preciso. Então, tem que fazer essa gestão muito adequadamente. E também nos preparar, porque pode ser que, de repente, venha um inverno forte o ano que vem, elas têm que estar íntegras. Com certeza. Então, estou aproveitando aqui para trazer essa boa notícia. Desastres, né? Evitar desastres, né? Essa nova realidade climática nos leva a essa questão. Mas também precisa gerar mais água. E aí iniciou-se um programa de perfuração de poços. O governo do estado pôs à disposição um orçamento de 13 milhões e meio para que a gente possa, daqui até março, furar cerca de uns 500 poços. No caso dessa questão dos poços, é apenas para furar, é instalar também? Não, é o conjunto completo? Nós temos que fazer as coisas funcionarem. Evidentemente, como os recursos são limitados, nós estamos trabalhando em duas pontes. Muito interessante a sua pergunta. Somando e fóssil, né? No fundo, eu digo sempre que o desafio de fazer gestão no semiárido é um imenso desafio de cooperação, não é de conflito. Então, nós estamos perfurando e também atuando com as prefeituras. Então, quando as prefeituras podem, a gente fura e eles instalam. Né? Enfim, quando não pode, então a gente vai e instala também. Então, estamos trabalhando em conjunto, não é verdade? Para que a gente possa fazer render ainda mais esse recurso. Não adianta também deixar os poços furados e fechados, guardados lá, porque isso não vai chegar, né, até o resultado que nós esperávamos. Mas também, isso somente ainda não é suficiente. Fazer a gestão de recursos hídricos aqui no semiárido passa pela perspectiva de eu armazenar água. Eu tenho aqui a certeza do tempo que não chove e a incerteza do tempo que pode chover, mas quando chove, eu tenho que armazenar. E nós estamos fazendo aí essa grande quantidade de barragens, inclusive terminamos o Oiticica. Foi outro grande ganho, principalmente para a região do Seridó, não é verdade? Secretário, e até nessa questão da gestão das águas, como o senhor está falando, dessas ações,
Até agora, no segundo semestre mesmo, houve a grande comemoração da chegada das águas da transposição do Rio São Francisco. É verdade. Como é que essa infraestrutura, que é a principal, a mais esperada, enfim, de décadas, né, até do milênio passado, aqui para a região, enfim, do Seridó, do Nordeste brasileiro, na verdade, afetado por essa questão da seca, mas quando é que isso vai gerar realmente um efetivo resultado para essas cidades que hoje estão dentro desse decreto? Tá, vamos chegar lá. Para entender a perspectiva de conjunto. Eu preciso armazenar e eu preciso distribuir no espaço para fazer essa água chegar na casa das pessoas. Então, antes de chegar no São Francisco, nós também estamos trabalhando já nisso, estamos fazendo o dever de casa, como digo, preparando as grandes adutoras, ou sistema adutores internos, né? Que já vem feito desde lá do tempo do governador Garibaldi, enfim. Início dos anos 2000. Por acaso, na época, eu era secretário, você vê que o tempo passa muito rápido, não é verdade? Agora estamos aí nessa luta outra vez. Mas enfim, então, nós aceleramos, frente a essa necessidade dessa seca chegando, a adutora do sistema Seridó, que vai levar a água da Armando Ribeiro Gonçalves, que recebe água, é caminho do piso também, da transposição, e recebe água da Oiticica, que estão em conjunto. Bom, então essa adutora, esse conjunto de adutoras até dezembro vai estar pronto, né? Janeiro, vamos dizer. E aí você vai ter água lá da Armando Ribeiro Gonçalves, nesse sistema de adutor, para São Vicente, para Florânia, para Jucurutu, para Cruzeta, para Currais Nova, para Acari, e não somente para essa seca, mas para todas as outras que possam vir no futuro. Já vou chegar na sua resposta, Clarice. Eu só estou querendo encadear aqui um pensamento. Assim como a adutora do Agreste aqui, né? Vai ser dado ordem de serviço agora, que vai levar água para todo o Agreste e reforçar a Monsenhor Expedito. Mas isso também ainda não é suficiente. Eu preciso fazer com que não falte água para essas adutoras lá. E aí tem as grandes transferências de água regionais, como é o caso da transposição de São Francisco, né? Que a gente vem trabalhando, é um sonho de 150 anos, que nos últimos 15, 20 anos tem se trabalhado muito mais, né? A gente teve a possibilidade, eu passei 16 anos na ANA nesse interregno, trabalhando muito nessa questão da regulação da própria transposição, mas ela definitivamente agora chegou, né? Agora, né, há cerca de mês e meio atrás, vocês acompanharam, foi uma grande festa, nós comemoramos que agora a transposição do São Francisco no eixo, né, do Piancó-Piranha-Sul chegou. E você pergunta quando é que ela vai começar, ela já está fazendo, graças a Deus que ela está aí. Não for ela, nós estaremos numa situação difícil. O Seridó, quando terminou a quadra chuvosa, tinha menos de 15% de reserva. Isso por conta da Oiticica. Hoje, a Oiticica sozinha, ela tem mais água do que todas as outras juntas, embora ela ainda tenha pouca água frente ao volume dela. Então, a água do São Francisco está chegando, e ela está garantindo água em toda a parte entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, passando por Jardim até Oiticica, e também está perenizada até Armando Ribeiro Gonçalves. Então tem um rio que está perene ali, passando inclusive por Oiticica. Então nós temos água no território do Seridó. Não for aí, essa situação seria difícil, até para pipa, se você quisesse levar, né? Porque os açudes do Seridó, de uma forma geral, o Itange está seco, a passagem da Chaíra está seco, o Sabugi está lá embaixo, a passagem da Carnaúba está lá embaixo, enfim, quase que não houve reservação, né, ou recuperação dos nossos açudes este ano. E tem um problema, isso não choveu ano que vem. Aí seria uma situação dificílima. Então é assim, não é quando ele vai chegar, ele já chegou. Ele já chegou e a partir dessa água, nós já temos adutoras que fizemos no passado, como é o caso, né, da adutora que pega a água da Manuel Torres, que pega a água do Rio Piranhas, que agora tem água do Pice, tem água da transposição. E está levando água para Caicó, né, para Jardim de Piranhas, enfim, para São Fernando, para Timbaúba, para aquelas cidades que estão ali ao redor, tá certo? No alto oeste do estado, ali na região da Tromba do Elefante, como a gente fala, como é que está essa situação? A gente também acompanhou que recentemente a cidade de Luiz Gomes, que passou aí, enfim, mais de anos, né, sem uma gota d'água nas torneiras, recentemente voltou, mas diante de uma situação dessa, há o risco de faltar água novamente, secretário? Como é que é essa situação? Como a gente está conversando, né? Nós temos que passar dessa gestão de crise, fazer uma gestão de risco estruturado, para que a gente não pode lutar contra ela, temos que conviver com ela. Então, vamos lá. A outra perna da transposição vai entrar justamente por Major Salles e vai descer para a Barra de Pau dos Ferros, e nós vamos ter água agora garantida ali, tá certo? Então, isso está previsto até junho do ano que vem. Então, até junho do ano que vem, nós vamos ter água do São Francisco chegando, passando por um túnel de mais de 6 quilômetros, que é ali em Major Salles, e aí nós vamos ter água perene também, lá na área de
de Major Salles na tromba do elefante. Agora, quando ela chegar ali, já existe uma série de adutoras e nós estamos estudando um projeto tipo Seridó para lá, para terminar de colocar água em todo canto. Então, muito em breve, né, nós vamos ter notícia de falta d'água pelos livros, se Deus quiser, né? Vamos resolver também esse problema. Então, o Rio Grande do Norte está fazendo o seu dever de casa. Era essa história que eu ia contar agora, do Pício pelo lado de lá. Certo. Tá certo? E nessa história toda a gente sabe que envolve recursos, né? Esses recursos, por exemplo, para essas adutoras, como o senhor falou aqui do Agreste, né? Essa questão dessa ligação da Oiticica com Armando Ribeiro, está tudo garantido de recursos? Como é que é essa situação? Pois é, essa que é a grande luta. Você coloca o dedo na ferida, é preciso de ter recursos para tudo isso, né? Mas é como eu digo, nós temos aqui um imenso desafio de cooperação. Eu volto a dizer, não é de conflito. É preciso que a gente faça, a gente una esforços, que a gente catalise essas sinergias, né? Que a gente estabeleça pontes. É isso que está se fazendo. Mas esse decreto permite que vou chegar num decreto, traga mais recursos? Se você me permitir só um segundinho, vamos deixar o decreto como a parte final aqui da nossa conversa, que eu vou encadear por que a gente fez ele, tá certo? Então, esse recurso, na verdade, já vem sendo trabalhado. Desde o primeiro dia, né, que a gente chegou na secretaria, primeiro dia do governo da professora Fátima, nós fomos para Brasília atrás de recursos, porque são recursos vultuosos, né? Respondendo a sua pergunta, sim, o projeto Seridó está garantido, tem recurso no PAC e a obra não está parando. O projeto da doutora do Agreste está com as 2 etapas no PAC, são 470 milhões de recursos, estão garantidos. O PIS que está chegando por lá, né, chega a 1,5 bilhão, cortando a Paraíba, o Ceará, para passar pela Serra até chegar até nós, recursos também estão garantidos. O recurso dos postos que eu lhe falei aí é do Estado também estão garantidos, né? É preciso que a gente construa essas pontes e funcione bem. Quando o governo estadual, o governo federal, até mesmo o municipal, como é o caso de a gente trabalhar os postos para alguém instalar, então os recursos sim estão garantidos para esse tipo de estrutura. Sim. Agora, você falava há pouco, quando eu falei da agricultura, a seca é um fenômeno multidimensional. E não somente a falta d'água é básica, né? Mas nós temos também que acudir os rebanhos. E aí existe todo um esses um trabalho, né, que está sendo feito pela área da agricultura. E animal. E animal junto. Então, a Imparne está trabalhando, né, junto com Emater, distribuindo feno, por exemplo. Né? Então, está trabalhando, fazendo feno, distribuindo na porta dos agricultores, aumentando a cota do milho. Mas tem uma outra dimensão que é preciso também a gente ver. Evidentemente, não se vai chegar em todas as pontas e vai haver frustração de safra. Então, a questão do crédito é importante. O governo está trabalhando também para que esses créditos possam ser postergados. E aí chega a questão do nosso decreto. O decreto de emergência não é que ficou emergencial de ontem para hoje, nem que seja ele em si que vai resolver as coisas. O que é o decreto? Ele é um facilitador para que as ações possam ser feitas de forma mais célere, né? Quem tem sede tem pressa. Então, muitas coisas que levam tempo frente à burocracia. Eu preciso de feno, mas eu preciso contratar não sei o que, eu preciso que os bancos dispensem. Com o decreto de emergência, a gente vai ter facilidade para acelerar essas ações, conseguir, por exemplo, acesso à operação PIPA, é preciso que esteja e tal. Então, o decreto de emergência é um facilitador que o Estado e o município têm para que essas coisas cheguem mais rápido e mais fácil, com menos burocracia na ponta. É disso que se trata, tá certo? Então a gente demorou um pouco, porque exatamente estávamos trabalhando tudo isso para confluir aí. E fazendo isso junto com os municípios, junto com a sociedade, né, com as associações, enfim, né? Quando tudo estava madurinho, Defesa Civil, então nós temos um decreto de emergência agora, para que a gente possa ser mais célere, né, nessas ações de ponta que a gente precisa fazer para que esses recursos, né, cheguem na ponta, nas pessoas, porque, como você disse muito bem, quem tem sede tem pressa. Exatamente, secretário. Então, agradeço aqui a sua participação conosco. A gente espera que essas ações surtam o efeito desejado e sejam concretizadas com essa celeridade que o senhor está falando aí, que esse decreto vai permitir, para que se atravesse, né, esse momento tendo como é que a gente pode dizer, o menor prejuízo possível, enfim, para quem está lá na ponta realmente precisando de toda essa água, dessas ações. Eu queria aproveitar aqui, se me permite ainda, nessa parte final, me despedir, evidentemente, mas fazer um convite também, né? É interessante, eu vivo, né, com um pé aqui e um pé no campo. Mesmo agora, eu estou assim, muito feliz, eu andei ultimamente no campo, as queijeiras estão lá produzindo, né? Nós estamos, a Oiticica está transformando aquela região, a chegada do Pício, né? Está fazendo com que a água se transforme em queijo, em leite, em rede, né? Então, mesmo durante a seca, nós temos que estar preparados para isso, as coisas estão acontecendo, porque nós estamos garantindo água, né? Vamos lá ver a Oiticica, ver a chegada da transposição.
porque não é quando vai ser, ela já está lá. Nós falamos aqui, por exemplo, de Luiz Gomes, que estava sem água, você falou há muito tempo, né? Foi bem durante essa própria seca, se refez a adutora e está com água. Mesmo durante a seca, quando não tinha sem seca, agora com seca tem água, né? Então, convidar quem puder, né, para visitar aí o Seridó, mesmo durante a seca, e ver o efeito do que é possível quando a água é usada em prol do desenvolvimento. Um abraço a todos, a gente está sempre aqui à disposição. Muito obrigada, secretário. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta sexta-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também de Natal e região. Tchau!